148, os 14 versos. Salmo de número 148. Diz assim as Sagradas Escrituras, irmãos: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol, a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém. Vamos à presença de Deus, mais uma vez em oração, irmãos. Ó Santíssimo Deus, Senhor de toda a terra, é Criador de todas as coisas, Redentor nosso, Pastor, Bispo e Senhor das nossas vidas. Diante da Tua presença nós nos encontramos, Senhor, agora tendo cantado louvores ao Teu nome, tendo lido a Tua sagrada e poderosa palavra, tendo buscado a Tua face em oração, agora ouviremos a Tua voz pregada. Pelo amor do Teu nome, fala ao nosso coração, desvenda, Senhor, os nossos olhos, exalta o Teu nome, edifica a Tua igreja, conforta o Teu povo, traz paz aos angustiados, salvação aos perdidos, repreensão aos que vivem no pecado e perdão a todos aqueles que Te buscarem, invocando o Teu nome nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. O Salmo de número 148, irmãos, ele pertence aos 5 últimos salmos do Saltério, chamado Salmos de Doxologia. Nós sabemos muito bem, já vimos isso em outros momentos quando expomos os Salmos, que o Saltério ele tem a estrutura de 5 livros. O Saltério é formado por 5 livros. E cada livro conclui com uma doxologia. No finalzinho dele você tem uma doxologia. Ele diz: louvai o nome do Senhor. Posteriormente, você vai encontrar no Salmo 71, no final do livro 2, mais uma vez, a expressão: louvai o nome do Senhor, amém e amém. E no final do livro do Salmo 89, nos últimos 2 versos, você vai encontrar de novo essa expressão: louvai o nome do Senhor, amém, amém. Só que, quando você conclui o Salmo 89, então no 90 inicia o livro 4, e conclui no livro 106, no 106, no Salmo 106, pela última vez você vai ter a conclusão dessa doxologia. E no finalzinho do 106 tem lá de novo: louvai o nome do Senhor, amém, amém. Acontece que você não vai encontrar no Salmo 150 essa declaração da conclusão do Saltério. Você vai encontrar, na realidade, 5 salmos com doxologia, concluindo todo o Saltério. Você vai encontrar 5 salmos que descrevem a glória de Deus. Você tem, no final de cada livro, uma doxologia: louvado seja o nome do Senhor, louvai o nome do Senhor, aleluia, amém, amém. Agora, você terá 5 salmos, do 146 ao 150, começando e terminando com a palavra aleluia,
começando e terminando com a palavra aleluia. 5 doxologias, revelando a glória de Deus. E lembre-se, irmãos, que esse livro de número 5, que é o final do Saltério, ele descreve o retorno do povo do cativeiro babilônico. Essa é a imagem. E agora eles são chamados a não adorar mais os falsos ídolos. Salmo 115 nós pregamos recentemente, quando ele diz: torne-se semelhante a eles os que tais coisas praticam. Os deuses deles têm olhos e não podem ver, têm ouvidos e não podem ouvir. O nosso Deus está no céu, diz o salmista, o nosso Deus está nos céus e faz todas as coisas conforme Ele deseja, conforme lhe apraz. Dessa maneira, nós temos aqui a conclusão de Saltério, onde mais uma vez ele mostra agora como Israel, ao retornar do cativeiro, precisa lidar com a criação, não se submetendo a ela, não a adorando, mas vendo a glória de Deus em todas as coisas que foram feitas pelo próprio Deus. Feitas pelo próprio Deus. Preste atenção, como sem dúvida o que esse salmo reflete a verdade de que em todo lugar se ouve a voz de Deus. O vento não é Deus, mas é a declaração do poder e da sabedoria de Deus. O sol, a lua, as nuvens, todas as coisas revelam a glória de Deus. O Deus que criou todas as coisas para a glória do seu próprio nome. Todas elas foram feitas pelo Senhor para um fim determinado. E como todas as coisas, o fim último é a glória de Deus. Assim como o nosso catecismo responde à pergunta: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O glorificar a Deus é o fim de todas as coisas que foram criadas. A criação inanimada, ela não pode regozijar-se no Senhor, porque não tem entendimento. Como nós lemos em Jó, no capítulo 39, quando Jó declara: eles não têm entendimento, os animais não têm entendimento, porque ele descreve o avestruz, a força de correr, que até os cavalos ficam envergonhados quando ele corre, mas ele diz, ao mesmo tempo, ele põe os seus ovos e pisa, não tem cuidado com eles, como se não fossem seus. É próprio de quem não tem entendimento, mas não é próprio de a quem Deus deu entendimento e sabedoria, não cuidar dos seus. Você entende como que a criação tem sabedoria e revela a sabedoria divina, e como o homem revela a sua ignorância quando aprova, por exemplo, ou anseia pela oportunidade de abortar. Eles são piores do que avestruz, que não se importam com os seus. Mas lá o texto diz: Deus não lhes deu entendimento. A nós foi nos dado entendimento. É requerido não apenas glorificar a Deus, mas regozijar-se nele. É glorificar a Deus conscientemente, com entendimento, e usufruir da glória e da beleza, da santidade dele. É requerido isso de nós. O salmista diz: a criação, ela é mais sábia do que os homens, muitas vezes. Interessante que isso não é só próprio da poesia, isso é próprio da profecia também. Isaías, no capítulo 1, por exemplo, ele vai dizer: o boi conhece o seu dono, o jumento, o dono da sua manjedoura. O meu povo, a quem eu fiz, a quem eu criei, não me conhece. O meu povo não entende. O meu povo não entende. É um vídeo
que circula na nossa família. Meu pai retornando para Tucuruí, e a primeira vez que ele volta para a chácara depois de 62 dias de internado, 38 dias numa UTI, ele volta para casa e ele passa por 2 cercas e entra num curral. E o Tadeu está filmando ele, e ele começa a chamar as vacas, e é impressionante, elas chegam perto dele, elas estavam longe, e o Tadeu fala assim no final, no vídeo, elas reconheceram a voz do papai. Que coisa impressionante. Esse é um vídeo, o comentário do meu irmão é um adendo, você pode ver com seus olhos aquilo. Mas nós somos tratados às vezes como Isaías capítulo 1. Os animais conhecem o seu dono, mas nós não conhecemos a Deus. Nós não entendemos, nós não compreendemos. Por que isso é tão importante? Por que esse salmo é glorioso nesse aspecto? Perceba que há uma estrutura importante. Eu queria que você voltasse comigo para o Salmo 148 e notasse, primeiro, aquilo que já disse. O salmo começa no verso 1, aleluia, e termina o verso 14 com a palavra aleluia. Exatamente o que acontece com os últimos 5 salmos do livro do Saltério como um todo. Por outro lado, você vai perceber que o salmista começa descrevendo a criação das alturas e vindo para as partes mais baixas. Isso é impressionante, como o próprio da criação. Veja, quando Deus descreve a criação, você vai encontrar lá a seguinte expressão: no princípio criou Deus os céus e a terra. Por que está nessa ordem em Gênesis? Para descrever que a criação, os primeiros detalhes da criação passam a descrever aquilo que foi criado acima. Então, ele faz o firmamento, faz os céus, coloca ali o sol, a lua, as estrelas, e depois ele fala da terra, quando ele cria os animais, ele planta, ele cria o homem, cria a mulher posteriormente. Isso é a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui ele usa a mesma ordem da criação, porque qual é o entendimento? Ao falar disso, irmãos, ele está descrevendo o modo como eu preciso compreender a criação, como eu devo compreender a criação. Segunda coisa importante, acompanhe comigo a partir do verso 1, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Entenda, eu vou encontrar aqui pelo menos 13 vezes a palavra aleluia, louvai-o, 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 pelo menos, e veja, num salmo de 14 versos, esse é o fim, esse é o propósito último de toda a vida. Israel está voltando do cativeiro, e a ordem que foi dada no início é dada no fim: louvai ao Senhor. É para esse fim, é para isso que nós somos criados. Louvai-o. Mas ainda, outro aspecto importante nessa estrutura, quando ele descreve a parte de cima e depois as partes inferiores, ele fala daquilo que está acima mesmo, os próprios anjos. Veja o texto: louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. E aí ele desce: louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Então essa é a primeira parte, quando ele lida com a criação na parte superior, os céus e as coisas que estão abaixo do céu. Não necessariamente as terrenas, aqui está na terra, obviamente. Mas ainda, acompanhe comigo no verso 6 em diante. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra. Veja, e aqui a estrutura. Perceba que no verso 1 diz: louvai ao Senhor do alto
dos céus. Agora, no versículo 7, ele diz: louvai ao Senhor da terra. O Senhor é adorado na terra e nos céus. Entenda que o que Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso fala um pouco sobre isso. Seja feita a tua vontade na terra como é nos céus, assim como é feita nos céus. A vontade do Senhor é feita nos céus e na terra. A criação glorifica o nome dele nos céus e na terra. Todas as coisas foram feitas para esse fim. E ainda continue comigo, ele diz: louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Aqui ele faz uma ruptura, não sentida na estrutura, mas ele sai dos seres que não têm entendimento, mas que devem louvar ao Senhor, e entra agora para os seres que têm entendimento e devem louvar ao Senhor, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor. Veja a diferença, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade é acima da terra e do céu. Eu vou parar aqui, porque o verso 14 ele é uma conclusão, e eu voltarei a ele no tempo oportuno. A sua majestade é acima da terra e do céu. Deixa eu tentar trazer para vocês o entendimento desse salmo, olhando de trás para frente. Por que o verso 13, que antecede imediatamente a conclusão do saltério, ele descreve a criação, mas o lugar dela? A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele vem descrevendo a criação toda, mas ele diz que a majestade de Deus está acima do céu e da terra. Em outras palavras, de toda a criação, tanto dos anjos, como das coisas celestiais, como das coisas terrenas, essas coisas, elas têm majestade, mas a majestade dele está acima delas. O fim delas é apontar para ele. Você sabe por que essas coisas elas glorificam a Deus? Porque ele é o Criador delas. E elas são descritas como obedientes. Elas são descritas como obedientes. Deus criou todas essas coisas para que louvem o seu nome. Nunca para serem louvadas, nunca para dependermos delas, nunca para nos curvarmos em adoração a elas, mas para apontar para aquele que está acima da criação, o Criador de todas as coisas. É por isso que, quando você lê o Salmo e você lê a narrativa da criação, você vai se deparar com essa característica muito intrigante. A primeira grande declaração da Bíblia é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você está falando de um cativeiro egípcio? Nós estamos falando de um cativeiro babilônico, eles estão vindo. Por que isso é tão importante? Porque eles vêm de uma realidade pagã, onde a criação é adorada, onde eles dependem da criação, onde eles se curvam diante das coisas que foram feitas. E a Bíblia declara: Deus criou todas as coisas. Não há uma palavra hebraica para universo, por isso a criação em hebraico, creio eu, é descrita no verso 1 como toda. No princípio criou Deus os céus e a terra, isto é, tudo que está acima e tudo que está abaixo, tudo foi feito por Deus, tudo foi feito, o universo foi criado por Ele. Agora no Salmo é descrito que isso diz respeito até mesmo aos anjos e às coisas celestiais, porque tudo foi feito em 6 dias, nada depois do 7º dia foi criado.
Não porque Deus não tenha poder, mas porque essa é na sua sabedoria. Foi assim que aconteceu. Ele criou todas as coisas em 6 dias. Sejam os anjos, sejam as coisas visíveis, sejam as invisíveis, todas foram criadas nos 6 primeiros dias da criação, como a palavra de Deus nos ensina. Todas elas estão debaixo da autoridade divina, os anjos e tudo mais. Por que é tão importante, então, percebermos que isso está tratando da criação? Porque nós estamos falando de um povo que está voltando do cativeiro. E qual é o grande pecado que levou Israel para o cativeiro? A idolatria. Entregar os seus filhos a Moloque para serem mortos. Sacrificar aos falsos deuses. Curvar-se diante de ídolos. Esse pecado foi o que levou Israel ao grande cativeiro babilônico. Agora o Senhor está então nos ensinando, e aí eu poderia dizer sem medo, que apesar de você não ter isso com clareza descrito no texto, mas olhando para tudo isso que nós estamos dizendo, que o grande ponto do Salmo é dizer: Israel, aprende a contemplar a criação e adorar o Criador, que é majestoso acima de todas as coisas. O mundo não sabe lidar com as coisas criadas, eles dependem delas como dependem de Deus. E Deus está dizendo: a majestade dele, do Senhor, está acima dos céus e da terra. Dos céus e da terra. E o que essas coisas nos ensinam? Vamos então aprender com elas. O que elas nos ensinam? Por que os anjos aqui são primeiramente descritos? Eu queria que você voltasse comigo então para o verso 1 e 2. Ele diz assim: aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. E entenda, as alturas aqui vai fazer contraponto, louvai-o da terra, que é o que vai ser dito no verso 6, 5 e 6. Então, louvai-o das alturas. Então, lá dos céus, ele continua: louvai-o todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes. E aqui nós somos desafiados a olhar e aprender com eles. É isso que o Senhor está me chamando, a aprender com a criação. O que os anjos estão fazendo hoje, agora? Adorando ao Senhor. O que eles estão fazendo daqui a 10 minutos? O que eles farão daqui a 10 minutos? Adorando a Deus. O que eles farão amanhã, nesse horário? Estarão adorando a Deus. E o que eu devo fazer? Adorar a Deus durante toda a minha vida e por toda a eternidade. Louvai ao Senhor. Aprenda com os anjos. Aprenda com os anjos, irmãos, que nós devemos louvar ao Senhor toda a nossa vida. Eles estão diante do trono de Deus, e a descrição de Isaías 6 não poderia ser mais bela. Anjos com 6 asas, 2 para cada função, e até mesmo se curvavam, humilhando-se diante daquele que está sentado num alto e sublime trono. E eles, Isaías escuta eles dizendo, cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa imagem, sabe lá no texto de Hebreus, no capítulo 12, eu queria que ele descreve o culto, ele faz a distinção em Hebreus 12, o culto no Monte Sinai, o culto no Monte Sião, e é lá em Sião, em Hebreus 12, verso 22, veja as palavras que o autor da carta aos Hebreus nos mostra. Hebreus capítulo 12, versículo 22, diz assim a palavra de Deus: mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Você sabe, sem entrar no mérito da questão, quando Paulo diz lá em Corinto que não permite que a mulher ela não exerça autoridade, ela cubra a sua cabeça, ele diz, por causa dos anjos. Sabe
Porque o culto, irmãos, é a descrição do santíssimo lugar. Preste atenção que eu estou lhe dizendo. Em Hebreus, no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 9 e no capítulo 10 particularmente, a partir do verso 19, depois de termos os nossos pecados perdoados, ele diz: acheguemo-nos, nós devemos entrar na presença de Deus, no santíssimo lugar, pelo novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. E ele descreve que essa é a imagem do culto, da adoração. Nós não podemos ver, mas nessa Santa Assembleia, em toda a Assembleia, que o povo de Deus está reunido adorando o nome do Senhor, os anjos do Senhor louvam o nome do Senhor. Vocês chegaram diante da Santa Assembleia, como diz o autor da carta aos Hebreus, a Jerusalém celestial. Irmãos, eles estão adorando a Deus aqui, na terra. Vocês entraram na Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos. E a Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolada nos céus, são esses os que adoram conosco. O salmista, na beleza do seu argumento, ele começa dizendo: louvai ao Senhor. E um comentarista diz: não me parece com muito sentido essa ordem dada para os anjos, uma vez que a vida deles é adorar a Deus por toda a eternidade, porque eles contemplam a face do Senhor dia e noite. Não há como você não adorar a Deus contemplando dia e noite. Que motivo outro nós teríamos? Que motivo outro nós teríamos? Essa é uma das grandes marcas que nós devemos ter na alma, quando nos preparamos para vir à casa do Senhor adorá-lo. Nosso catecismo, quando descreve a necessidade de nos prepararmos para ouvirmos a pregação da palavra, ele diz assim, que eu devo me preparar para o culto em oração e meditação, isto é, no que Deus é, nos seus atributos, na sua majestade. Em outras palavras, eu preciso ter Deus diante dos meus olhos, eu preciso contemplar a sua face, e é exatamente isso que muda a natureza da nossa adoração, porque com entendimento nós fazemos isso. E aí muitas das nossas lutas em cultuar a Deus verdadeiramente, aí nós começamos a falar de coisas paralelas, um ponto ou outro, discutir detalhe, mas o ponto é: o meu coração não está cheio da impressão da majestade e da glória de Deus. Louvai-o todos os seres celestiais, louvai-o anjos e todos os que foram criados por Deus. Eles foram feitos com esse propósito. E é aqui que nós devemos nos colocar. Na sequência, voltemos, por favor, ao nosso texto do Salmo, mais uma vez. Salmo de número 148, a segunda parte, quando agora ele adentra o mundo visível, podemos chamar assim. Ele adentra o mundo visível. E ele diz assim, no versículo que se segue: louvai-o, sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai o céu, céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Louvai-o. E agora o Senhor descreve o sol, a lua, as estrelas luzentes. O Salmo 119 diz: a criação declara a glória de Deus. O Salmo 148 detalha o sol, a lua e as estrelas luzentes. Elas devem louvar ao Senhor. E como é que elas fazem, irmãos? Como é que isso acontece? Elas cumprem o propósito. Veja o caráter do argumento que se segue no verso 5. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados.
Louvem ao Senhor. O Senhor disse: haja luz e houve luz. Obedeceu a voz do Senhor. Ele disse: haja separação entre águas que estão acima e águas que estão abaixo. Obedeçam ao Senhor. Como eu aprendo com a criação? O Senhor diz: santificai-vos. O Senhor diz: abandone a impureza. O Senhor diz: adore ao meu nome. Obedeça ao Senhor. Aprenda com a criação a louvar a Deus. Aprenda com a criação. Ele falou, ele mandou, e elas obedeceram. E elas vieram à existência. Elas são obedientes. Quando ele criou, ele disse: estejam acima dos céus águas. Quando o mundo se tornou em iniquidade e em violência, ele disse: comportas dos céus se abram e destruam o homem que não se curva diante de mim. Como na criação, elas obedeceram de novo e vieram e trouxeram o dilúvio e a destruição. As águas, os firmamentos, o sol, a lua. Quando no Egito, pleno dia, se fez noite. Uma das pragas, as trevas, tomou conta. Porque Deus ordenou. Ele deu ordem. E eles obedeceram. Ele mandou. E assim se fez. Louvai o nome do Senhor. Ele é Criador de todas as coisas. Esse é o argumento que ele utiliza no verso 5. Louve o nome do Senhor, pois, e aqui, entendo pois aqui exatamente o caráter explicativo, por que devem louvar o Senhor? Porque mandou ele e foram criados. Porque mandou e foram criados. A ordem foi dada, a obediência à sua palavra foi manifestada. Eles não têm entendimento, mas o que é que eu aprendo? O que é que eu aprendo? Mas o salmista, ele continua no seu argumento: e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Isto significa que o Senhor estabeleceu para que se cumpra o propósito. Lembre-se que isso é uma linguagem pactual até, quando lá no livro de Gênesis, no capítulo 8 e 9, no período pós-dilúvio, quando Deus restabelece ou confirma o pacto feito com Adão, ele diz o seguinte, é o chamado pacto com Noé, ele diz: enquanto houver sol, enquanto houver lua, enquanto houver estações, eu não mais destruirei o mundo com água de dilúvio, eu farei uma aliança, e o profeta Jeremias, no capítulo 31 e capítulo 40, vai descrever isso. Ele diz: olha, Deus fez uma aliança com a criação, ele fez uma aliança com a criação, ele fixou uma ordem e não mudará. Essa ordem só mudará quando ele der a ordem. E quando ele refizer o mundo, o novo céu e a nova terra, quando isso for destruído e tudo for refeito, de novo, como obedeceram no início, obedecerão no fim. Será refeito o novo céu e a nova terra. Louvai ao Senhor. Aprenda com os anjos. Aprenda com o sol, com a lua. Aprenda com as estrelas. Aprenda com as águas que estão acima do firmamento. Aprenda a obedecer a Deus e às suas ordens. Submetam-se a Ele. Verso 7.
Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos, que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis da terra, todos louvem ao nome do Senhor. Agora, de maneira impressionante, ele vai descrevendo, entenda, irmãos, como a criação, os répteis, como os dias da criação, como eles foram feitos exatamente dessa ordem. Ele diz: e vocês devem louvar ao Senhor, obedecendo a Ele. Preste atenção no modo como eles vivem. Interessante que quando o próprio Salomão, na sua sabedoria, disse: aprenda com a formiga, o preguiçoso. Quando em outro momento ele diz: veja como a águia funciona, veja como ela lida. E perceba que o próprio Deus nos instrui baseado nessas verdades. Ele descreve que nós que esperamos no Senhor não nos cansaremos, seremos fortalecidos, como águia voaremos. Ele usa exatamente a imagem dos pássaros, dos animais, para descrever a glória do Deus que é louvado por toda a sua criação. Como diz Jó, descrevendo acerca da neve que estava retida, e Jó vai dizer: para a guerra, até o propósito de você, do acúmulo daquelas coisas, tinha um fim. Todas elas têm um propósito, mas o principal delas é que eu aprenda a louvar a Deus pelo modo sábio como Deus criou, fazendo com que todas as coisas que Ele fez louvem o seu nome. São seres inanimados, não têm discernimento, mas fazem a vontade de Deus, como a Escritura bem nos ensina no texto que acabamos de ler. Montes e outeiros, ventos procelosos anteriormente, que eles executam a palavra. Até os ventos são descritos como aqueles que executam a ordem divina. Não é porque você explica como vem, o que é o vento, que você tira a causa principal. Você pode entender as causas secundárias, mas você não pode negar a causa última, a causa primeira, que é o Deus que criou todas as coisas para um determinado propósito. Os ventos, os tufões, os terremotos, os maremotos, não é a mãe natureza. Eles executam a palavra de Deus. Louvem o nome do Senhor. É exatamente o que a Escritura nos ensina. E agora, na segunda etapa da parte que ele chama louvai ao Senhor da terra, ele vai falar agora dos homens, e perceba, ele usa o mesmo critério, ele parte da parte mais alta para a mais baixa. Ele diz assim: reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Entende? Ele sempre, essa é uma forma clara dele trabalhar dos céus, da terra, da parte inferior da terra, dentre os da terra, os reis, os príncipes, o povo, o jovem, a donzela, o velho, o idoso. É o que ele diz no texto sagrado. Ele passa a descrever cada um
todos foram feitos para o louvor da sua glória. E então, quando você vê, por exemplo, a Escritura declarando que o coração do rei está nas mãos do Senhor, ele inclina para onde ele quer, é exatamente isso. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, louvem o nome do Senhor. O que o Senhor está nos ensinando agora, Ele não está dizendo simplesmente, eles vão louvar o meu nome, glorificar o meu nome, sem discernimento, porque eles vão fazer no fim a vontade de Deus. Mas o que Deus requer dos reis é que eles se submetam à sua palavra, aquilo que está revelado. O que ele requer dos homens é que eles se submetam àquilo que foi revelado. Nós podemos e sabemos que vamos fazer a vontade de Deus em última instância, porque Deus governa todas as coisas e todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas nós seremos tidos como filhos de Deus e andaremos segundo a vontade de Deus, quando com discernimento e com o coração nós seguimos a vontade de Deus. Seja rei, seja príncipe, seja servo, seja senhor, precisa obedecer a palavra de Deus com discernimento. Os reis da terra, os príncipes, entenda que a palavra aqui usada para príncipe não é o filho do rei, entenda, o príncipe é o homem de guerra. O príncipe não é o filho do rei, o príncipe aqui é aquele que lidera um grupo de guerra, é o homem da guerra. É o nome dado a Jesus Cristo, por exemplo, em Isaías. O seu nome é maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Em outras palavras, aquele que guerreia pela paz, aquele que vai destruir os inimigos para estabelecer a paz. Não é a paz da bandeira branca, é a paz da destruição dos inimigos. Todos os seus inimigos serão destruídos, então a paz será estabelecida. Os reis, os príncipes devem louvar ao Senhor. O que Deus requer de todos esses que têm autoridade, irmãos, que governem segundo a vontade de Deus, que se oponham àqueles que agem como animais sem entendimento. Um governo que aprova o aborto, um governo que aprova o casamento homossexual, um governo que aprova as práticas de impiedade da nossa nação. Eles não deveriam nem ser cogitados na possibilidade de ter um voto nosso. Nunca, jamais, porque esses homens não louvam o nome do Senhor. Eles podem não ser até nem tementes a Deus em última análise, mas quando eles se opõem a Deus frontalmente, e nós votamos em pessoas que defendem tais coisas, nós nos associamos a eles. E nós estamos dizendo que ele vai louvar a Deus com tais práticas. A igreja do Senhor jamais poderia se submeter a algo como isso. Reis e príncipes, louvem o nome do Senhor. E ele continua. Agora ele se dirige aos jovens, rapazes e donzelas. Então, como é que você louva o nome do Senhor? Primeiro, irmãos, perceba a alegria de ter os nossos jovens de volta ao culto e adoração ao Senhor, louvando a Deus com a sua presença no culto, adorando a Deus de coração e entendimento. Rapazes e donzelas, louve a Deus na pureza da vida, vivendo uma vida santa, fugindo da imoralidade, fugindo da prostituição, fugindo da pornografia, andando em retidão. Louve o nome do Senhor, rapazes, donzelas, moças, nunca se deitem com alguém antes do seu casamento. Mantenham-se puras, rapazes, sejam puros, busquem a pureza, andem em santidade de vida. Louvem o nome do Senhor, rapazes e donzelas. Rapazes e donzelas. Não apenas isso, velhos e crianças. Nós vivemos numa sociedade onde o idoso pensa: acabou para mim, eu não tenho mais o que fazer nessa vida.
seja criança, seja velho, como diz o texto, seja rapaz ou seja donzela, não importa a sua idade. Criança, você que está aqui, você que é idoso está aqui, você tem um propósito enquanto você viver: louvar o nome do Senhor. Em tudo que você faz. Sabe qual é o propósito da sua vida, criança, jovem, adolescente? Louvar o nome do Senhor. Lembre-se que louvar o nome do Senhor não é você, como dizem, até usando a linguagem errada, louvar, não é louvar, é louvar a Deus, porque o princípio desse termo é apenas cantar, é apenas ser alguém que tem habilidades musicais para cantar. Então diz, os jovens estão louvando na igreja. O que o Senhor requer de mim é o que Ele requer do sol, da lua, da estrela, o que Ele requer do vento, do vapor, do fogo, dos montes, dos outeiros, o que Ele requer de todas as coisas criadas, dos anjos. Todas as coisas exaltem o nome dEle, e nós, como povo de Deus, devemos fazer isso de todo o nosso coração, porque essa é a vontade do Senhor. E aqui vem o discernimento final. Por que isso, irmãos? Assim como ele argumenta no verso 5, no verso 9, do 13, ele argumenta mais uma vez: louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. Lembra, com as coisas que foram criadas, ele diz, porque ele criou e ele deu ordem a elas. Agora ele diz, porque só o seu nome é excelso. Você entende? O sol, a lua, as estrelas, todas as coisas que foram criadas, os anjos, todas as coisas que foram feitas, só o Criador é excelso, ninguém é excelso além dele. Então, a majestade, a beleza e a glória que existe na criação é para refletir e apontar a majestade e a glória de Deus, não para que eu me submeta a elas. Não funciona assim. É para refletir a glória de Deus. É para refletir a glória de Deus. Todas essas coisas, então ele diz, só o nome do Senhor é excelso. E é importante o nome pactual, só Iavé, só o Deus do pacto, o nome dele é excelso. E a majestade dele está acima dos céus e da terra. Você olha para os céus, você olha para a terra, e você viu a beleza de tudo que ele criou. Isso diz, a majestade de Deus está acima dos anjos, dos céus e de toda a terra. A majestade dele está acima de todas as coisas. Porque Deus requer das coisas criadas, inanimadas, o louvor, porque Ele as criou, deu ordem, e elas refletem a glória de Deus na sabedoria como foi feito e no propósito para todas as coisas que Ele fez. Aí vem o verso 14 agora. Por que Deus requer da igreja mais do que o sol, mais do que a lua, mais do que as estrelas? Por que Deus requer da igreja que o adore? Ele requer de todas as coisas porque Ele fez. E elas precisam revelar a glória dele, só Ele é majestoso. Agora veja a igreja, verso 14, Ele exalta o poder do seu povo. Ora, o Deus que diz, louvai o meu nome, diz, Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel,
povo que lhe é chegado. Se a lua, o sol e as estrelas, se os répteis, se os montes devem louvar ao Senhor, imagina a igreja do Senhor. Ele exalta o poder do seu povo. Nós somos chamados a exaltá-lo. Por quê? Porque Ele nos exaltou. Como Ele nos exaltou, irmãos? Nós estávamos, como descrito em Ezequiel 16, nós estávamos como um aborto, nós éramos como um aborto, jogado no chão, cheio de sangue, e vem o Filho do Deus Altíssimo, e anda no meio deles e diz: vive. Éramos humilhados, jogados na lama, desprezados pelo mundo, vivendo na escravidão do pecado, e Ele então exalta o seu poder. Perceba, Ele nos arranca de lá. Dessa maneira, a glória da obra da redenção é descrita de maneira preciosa. Ele exalta o poder do seu povo, aquele que pelo seu poder nos arrancou da morte, porque em nós há o poder de Deus pelo Espírito. Ele olha para nós e diz: louvai o meu nome, porque o meu poder habita em você. Eu não tenho como adorar a Deus verdadeiramente se o poder dele não for exaltado em mim, se o poder de Deus não me alcançar, se a glória e a misericórdia dele não vier a mim. Então ele requer de mim, não como criatura apenas, que só como criatura eu deveria fazê-lo, mas agora como aquele que me redimiu. Louvai o nome do Senhor, porque vocês não foram apenas feitos, vocês foram refeitos. Vocês não foram apenas criados, vocês foram recriados, vocês foram transformados. E o Senhor exalta o poder do seu povo. Você sabe quando é que nós chamamos Deus de Pai? Segundo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: Ele nos deu o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. É só quando o Espírito de Deus habita em nós, nós oramos: Pai. Nós adoramos: meu Pai. Nós clamamos somente quando o Espírito de Deus habita em nós. Ele exalta o poder do seu povo. Veja o que ele disse: louvai ao Senhor, e diz, e o louvor de todos os seus santos. Ele exalta o nosso louvor, o que nós éramos, o que somos. Você entende que bênção, irmãos, o Deus que nós servimos, para o nosso próprio bem, Ele nos chama para louvá-lo. Porque quando nós adoramos a Ele, Ele exalta o nosso poder que foi dado por Ele. Ele nos chama de santos. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem motivo para adorá-lo. E o texto diz: dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Povo que lhe é chegado.
Nós podemos adorá-lo, porque o Senhor está conosco aqui, o Senhor está conosco no trabalho, o Senhor está conosco em casa. Ele disse: achegai-vos, aproximai-vos. Ouvimos no Éden: saia da minha presença. Em Cristo ele diz: vocês são povo, vocês são meus. Israel é o meu povo chegado. Israel, a igreja do Senhor, é o povo chegado de Deus. O Deus que está próximo, o Deus que ouve, o Deus que atende a nossa oração, o Deus que é adorado e se regozija e exaltado na Santa Assembleia, quando o seu povo adora, obedecendo às suas palavras. Deixa eu encerrar dizendo o seguinte aos irmãos: como é importante tratar a criação da forma como o salmista trata. Isso nos livraria da idolatria, com certeza. Por que nos livraria da idolatria? Porque nós colocamos, veja, a proteção no marido, na sua casa, a amor da esposa para com seus filhos, a suprimento do marido que trabalha e cuida da sua casa, a bondade de um pai e de uma mãe em fazer até o que não podem para o bem dos seus filhos. Mas isso nunca é para que o filho olhe para o pai dizendo: o Senhor é excelso, só o Senhor do pacto é excelso. A majestade dele está acima dos céus e da terra. Todas essas coisas são feitas e dadas por ele, porque foram criadas por ele e devem ser vividas dessa maneira, e glorifica o nome. Quando vivemos assim, nós louvamos a Deus. Nós louvamos a Deus quando vivemos assim. Mas quando colocamos a nossa alma em dependência dessas coisas, quando a mulher depende do marido como depende de Deus, quando os filhos, mesmo na fase adulta, dependem dos pais como depende de Deus, eles estão dizendo: o Senhor não, sozinho não é excelso, e a tua majestade não está acima dos céus e da terra. Só há um que é sublime e majestoso, que é excelso, aquele que é. Nós existimos, Ele é o. Nós existimos nele, nos movemos nele, Ele é. Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é imutável, Ele é presente em todo lugar, Ele tem todo o conhecimento, Ele tem todo o poder, Ele é excelso, só Ele é excelso. E na sua majestade e sabedoria, Ele nos deu tantas coisas que suprem as nossas necessidades aqui, mas só Ele é excelso. A majestade pertence apenas a Ele. Nós sofremos muito nessa vida, muito, porque não entendemos a criação, como o salmista nos conduz a esse entendimento. Só Ele,
é Deus. Só Ele é excelso. A majestade dEle está acima dos céus e da terra. Aleluia. Assim termina o Salmo 148. Aleluia. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, porque nós temos recebido do Senhor a direção, a graça, o entendimento para vivermos para a glória do Teu nome. Então, Senhor, ensina-nos a vivermos para a glória do Teu nome. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Socorre-nos nas nossas fraquezas. Tu que és excelso e misericordioso, apieda-te de nós e ajuda-nos a vivermos para a glória do Teu nome, louvando ao Senhor em tudo que o Senhor nos deu para fazer e fazendo com que tudo o que pratiquemos aponte para a glória, para o louvor e para a majestade do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.